Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Querida e querida de Deus, paz e bem. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Hoje a liturgia, ela nos presenteia com um texto que eu particularmente acho um dos evangelhos de maior destaque, um dos evangelhos que realmente toca muito o coração. Um evangelho que traz muito do que nós mesmos experimentamos ao longo da nossa caminhada. Não é verdade? Os discípulos que caminharam com Jesus e durante toda aquela caminhada, naturalmente, criaram expectativas, eram confortados em seus corações por meio das palavras do Mestre, por meio das suas atitudes, por meio do encontro pessoal com Jesus Cristo. Como é bom estar perto de Deus. Como é bom sentir a presença do nosso Senhor. E isso eles experimentaram, isso nós também experimentamos muitas vezes na nossa caminhada. Mas como é difícil a experiência do deserto, a experiência de falar e muitas vezes não ser ouvido, a experiência de não mais escutar a voz do Senhor, de não sentir o Senhor perto. Como é difícil, como é amargo, muitas vezes, a experiência de simplesmente não sentir o Senhor, não ter esse calor no coração, esse peito abrasado. Como é difícil perder a esperança. Eles perderam a esperança, só vê a fala deles. Bem, a gente esperava que ele viria e libertaria Israel, mas já fazem 3 dias e nada aconteceu. E para o judeu, 3 dias da morte significava muito, porque significava que a pessoa não mais vai voltar, que a pessoa realmente era tida como morta. Por isso, essa menção dos 3 dias. Que antes disso, como a medicina era mais atrasada, obviamente, existiam casos da pessoa ter alguma doença, mas ela melhorar, se recuperar. Mas depois de 3 dias, aí não, aí já era considerado morto. Então, a esperança tinha se esvaído também. E eles se encontravam abatidos e tristes. Percebam que o caminho, né? Se a gente fizer um exercício de imaginação, parece aquelas pessoas que andam bem cabisbaixo, ficaram reclamando o tempo inteiro com Jesus. Ah, mas por que está acontecendo isso? Ah, e a gente esperava tanto que isso fosse ocorrer. Ah, mas a gente ouviu a palavra dele, a gente acreditou e agora nós estamos aqui, nós estamos nesse negócio, está tudo ruim. Ai, o que eu vou fazer da minha vida agora? Ah, eu vou voltar para essa vida velha, eu vou voltar lá para o meu povoado, vai ser tudo como era antes. Ah, eu estou perdendo meu tempo. E várias coisas que muitas vezes nós também fazemos. Mas uns detalhes interessantíssimos. Primeiro, Jesus tem paciência para escutá-los. Gente, isso é belíssimo. Isso é um ato de amor profundo, porque quem tem paciência de escutar a pessoa resmungando o tempo inteiro? Quem tem paciência verdadeira de escutar a pessoa praguejando, a pessoa falando que vai dar tudo errado mesmo, ah, que eu sou assim? Quem tem paciência, gente? E não só paciência, mas Jesus devia pensar, misericórdia. Misericórdia, não sabe o que está falando. E deixava falar e ouvia. Por quê? Porque também tem isso. Pessoa que ama, ela ouve. Porque às vezes o lado de lá precisa de desabafar aquilo que está dentro.
precisa colocar para fora. Para quê? Para que o coração seja curado. E nessa escuta paciente, Jesus, ele abre o caminho da cura do coração, porque para seguir a Deus, nós precisamos dessa cura e dessa restauração que só vem de Deus. E depois de ouvir, Jesus começa a explicar. E aí, mais uma vez, quantas vezes a gente passa por isso? A gente passa por um momento de que a nossa fé parece que vai ser abalada, parece que é só um vento, um negócio que bateu, passou e a gente nem sabe para onde foi. E aí Jesus vem com a didática dele e vai tranquilo, sereno, explicando. Quantas vezes nós não passamos por isso também? Ao ponto que aqueles discípulos e nós muitas vezes, aí Jesus vai resgatando a nossa fé. Vai trazendo a gente para um encontro com Ele. Porque nós precisamos dele. Por isso a palavra fica conosco, Senhor. Nós precisamos dele. Sem Jesus, é isso mesmo que acontece. A gente perde nosso rumo. E aí Jesus chega e vai restaurando toda a história, toda a trajetória. Conosco também é assim. E Jesus vai mostrando que ao longo de toda a história, que ao longo de toda a caminhada as pessoas foram escrevendo as suas realidades com Cristo. Hoje nós temos as palavras do próprio Cristo, que são os 4 evangelhos. Para quê? Para que a gente creia. Para que a gente não seja lento no entendimento, como Jesus falou, mas que a gente creia. E por fim, para a gente terminar a reflexão de hoje, mesmo que demore todo esse tempo, mesmo que a gente passe todo esse processo e ainda assim nós não acreditemos em Jesus, os discípulos nos mostram o verdadeiro tesouro. Como foi que eles reconheceram Jesus Cristo? Ao partir o pão, a Sagrada Eucaristia. Que Deus nos dê essa graça de que mesmo que a gente não consiga enxergá-lo em nada, nem nas Escrituras, nem nas palavras, nem nos discernimentos, nem nos exemplos, nem na vida dos santos, de Maria, nem na natureza, na obra criada, se a gente não conseguir enxergar Jesus em nada, mas que a gente tenha a graça de reconhecer Jesus no pão vivo que é Ele próprio, que é o nosso Senhor e Salvador, no véu, sob o véu da Eucaristia. Querido Jesus, como os discípulos de Emaús, hoje nós suplicamos a Ti. Fica conosco, Senhor. Não nos deixe seguir sozinhos, porque precisamos de Ti. E nos dê a graça de Te reconhecer, de ter fé, de acreditar que é o Senhor mesmo na Eucaristia, que o Senhor se encontra próximo de nós, que o Senhor faz morada em cada um de nós. E nos dê esse coração, Senhor, esse coração aberto a Te receber e pronto para Te ouvir e ser íntimo e amigo de Ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.